Aleluia. Podem se assentar, queridos. Não? Tá suave. Valeu. Tá sorrindo, né? Tão divertido. Queridos, eu quero partilhar com vocês o texto de Tiago 4, mas antes de abrirmos, eu quero contar um pouquinho de como eu cheguei nesse texto, né? Nas últimas semanas, eu estava no aplicativo de audiolivros, vendo qual devocional que eu vou fazer. Tudo bem, tem o devocional que eu faço com o Marcel, tem o devocional que eu faço com a Lili, mas eu queria ouvir alguma coisa, né? E aí eu encontrei uma série lá para o coração. E aí tem para o coração ansioso, para o coração irritado, para o coração ferido. E só? É, né? E para o coração inseguro. Aí eu falei, legal, coisas para o coração. É importante a gente alinhar o coração com a palavra de Deus. E aí eu falei, eu vou começar com esse para o coração irritado. Aí o Marcel deu risada, ele falou, você está com o coração muito irritado, amor? Né? Aí eu falei, quem não está? Né? Falei meio brincando, né? Quem não está com o coração irritado? Mas aí, quando começou, a gente está no 18º dia. Então, quando começou algumas coisas, eu falei, eu acho que mais do que eu achei que estava. Acho que um pouquinho mais, né? A gente precisa mesmo rever o tempo todo, por isso que a palavra é tão importante para nós, por isso que é tão importante, mesmo a ênfase que a pastora deu com relação à escola bíblica, é importante a gente estudar da palavra. Porque é ela que vai mostrar para a gente, falar assim, olha, sabe aquela coisa que você acha que você faz muito certo? Então, não está tão boa assim. Né? Sabe aquela coisa que você acha assim, que aprendeu da palavra, que você faz excelentemente bem? Então, precisa de um ajuste. Precisa arrumar. E não pega leve, né? A palavra não pega leve. Né? Porque para forjar, não é leve. Para forjar uma espada, você faz o quê com ela? Põe no fogo, na água e bate. É suave, bem facinho, bem tranquilo. Então, nem sempre, quando a palavra nos confronta, ela nos conforta também. Mas nem sempre, quando ela nos confronta, é gostosinho. Mas o conforto que vem do Senhor, da transformação, de estar com Ele, é o que vale a pena. Amém? Então, com isso em mente, leiam comigo o texto de Tiago 4. Nós vamos ler do 1º até o 10º. Diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça ao que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Um texto bem suave, bem tranquilinho, né? Já começa falando, olha, os problemas todos que tem entre vocês estão reclamando das guerras, vocês estão reclamando das crises, vocês estão reclamando de tudo que acontece? Então, de onde vem, se não de vocês? Né? E do seu coração que precisa de ajuste? Né? Começa bem suave, assim.
Aí você fala, Senhor Jesus. Né? E aí ele continua, né? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais. Senhor, quando eu matei. Ele não fala que quando a gente fala mal do irmão, é como se a gente tivesse cometido assassinato? Então, assassino. É isso que a palavra está chamando, quando a gente suspeita mal de alguém. E aí ele fala de tudo isso. Não tem porque não pedis, e pedem não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. E não só nos prazeres, né? Mas ele fala concupiscência também. É focado principalmente na imoralidade, mas todas aquelas coisas que a gente acha que dão prazer, que trazem alegria, que não estão centradas na palavra do Senhor. Então, é por causa do nosso próprio desejo, é por causa da nossa própria vontade, por causa de estar sujeito à nossa própria vontade, que a gente fica diante de maus lençóis, cheio de problemas. Porque a gente pede as coisas por causa da nossa própria vontade. É porque eu quero que seja assim. É porque eu tenho vontade que seja assim. Eu creio que se Deus colocou no meu coração, porque a gente coloca Deus na jogada, né? Se Deus colocou no meu coração e não tirou a vontade do meu coração, não, mas olha, em nenhum momento na palavra de Deus vai falar que a nossa vontade vai embora. Ela precisa ser disciplinada. Ela precisa ser ensinada a se voltar para o Senhor, que é isso que ele vai falando para a gente. Né? Depois ele chama a gente de infiéis. Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, qualquer coisa que a gente quiser tentar se aproximar de algum conceito do mundo, quiser se aproximar de alguma coisa, a gente está ficando inimigo de Deus. A gente está se voltando contra o Senhor. Né? Ele vai falando de todas essas coisas e você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, muda o meu coração. Meu coração ainda fica muito irritado. Quantas pessoas você matou essa semana? Quantas pessoas você ficou irritado? Só essa semana, nem estou dizendo. Só essa semana. Quantas? Né? A gente precisa se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa, eu pequei. Matei o meu irmão quando eu suspeitei mal dele. Matei meu chefe umas 5 vezes hoje. Né? A gente precisa se colocar diante do Senhor. A gente precisa. Né? A gente gosta de falar, principalmente esse trecho, né, que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que ele vai fugir se a gente está ali, amiguinho do mundo, fazendo coro com ele, fazendo o outro ir para o mal e pecar? Não, ele fala antes, inclusive, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, a gente precisa se submeter a Deus, falar, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu ainda não aprendi a não me irritar com isso. Senhor, eu ainda não aprendi a ter uma palavra de amor, eu não aprendi a ter uma palavra carinhosa, não aprendi a ter um ensino sábio sobre as coisas. Ainda não aprendi. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua sabedoria. Porque é isso, ele resiste aos soberbos, àqueles que acham que já conseguem fazer de tudo, que são muito santos e que já alcançaram a plenitude. Vai ser resistido por Deus. Mas ele dá graça aos humildes. E é por isso que ele faz a orientação. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Então, quando a gente fica inconstante, ele já fala qual é o problema aqui. Se a gente está inconstante, de ânimo dobre, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, a gente precisa limpar o coração. Significa que o coração não está limpo. A gente precisa do Senhor. E é por isso que ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai,
Converta o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, a gente precisa estar, sim, humilhado na presença do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que cada pedacinho do nosso ser precisa dEle. Cada partezinha. Nosso relacionamento com o esposo, esposa, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento com amigos, com irmãos, em todas as coisas nós precisamos do Senhor. O nosso coração, a nossa vida precisa do Senhor. E a gente precisa reconhecer isso todos os dias. Todos os dias. A gente precisa disso. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa se submeter a Ele. Reconhecer que Ele é o Senhor. Amém? Queria que os irmãos abrissem comigo em Deuteronômio 11. Nós vamos ler a partir do 22 até o 25. Diz assim: Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno para guardares, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra onde pisardes o vosso terror e temor, como já vos tenho dito. Aqui o povo estava prestes a entrar na terra prometida e muitas vezes a gente está numa situação semelhante. A gente está diante de diversas conquistas, de diversas promessas que o Senhor colocou para nós. E o Senhor fala para a gente, se a gente diligentemente guardar os mandamentos, se a gente diligentemente, se a gente com dedicação, com força, amando ao Senhor, andando nos seus caminhos, se achegando diante dEle, então nada de fato poderá nos resistir. Nós queremos que nada nos resista, né? A gente gosta dessa parte. Mas a gente precisa estar diante do Senhor, a gente precisa se chegar a Ele, a gente precisa guardar as palavras dEle, para que o nosso coração seja mais próximo do dEle, mais parecido com Ele, e a gente possa desfrutar de verdade de tudo que Ele tem preparado para nós. Amém? Para que as bênçãos, mesmo as bênçãos que que Ele vai nos dar, não seja como pedra de tropeço, não seja o que faz a gente se desviar o coração e achar que foi com a nossa própria força que a gente conquistou. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça dura para sempre, e porque o Senhor nos escolheu, Senhor, mesmo nós sendo tão pecadores, mesmo nós sendo tão falhos, o Senhor nos chamou. E obrigada, Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, a gente nem teria atendido esse chamado. Se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, a gente nem teria se voltado para Ti. O Senhor fez tudo, e tudo que nós podemos fazer é entregar o nosso tudo para Ti. É entregar nosso coração, entregar nossa vida e viver a nossa vida em todo o tempo para Te adorar, para Te servir, para ser transformados por Ti, de glória em glória. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Amém.